Ele foi traído pelas 8 imperatrizes em quem mais confiava, mas renasceu, e desta vez vai jogar o jogo do seu jeito. A história começa no lugar mais alto dos 9 céus. Um ancião de figura majestosa e respeitável anuncia com voz solene que o venerável das 9 vidas alcançará o dão naquele dia e ascenderá. Segundo ele, isso trará uma enorme fortuna para toda a raça. O ancião explica que testemunhar tal feito era uma sorte concedida apenas 3 vezes em toda uma vida. Por fim, ele ergue a voz e declara que todos recebam o venerável das 9 vidas. Que comece a tribulação. O portão se abre, e o protagonista surge, sorrindo levemente. Com um ar imponente, ele avança, seguido por suas companheiras, as 8 imperatrizes. Enquanto caminham, alguns figurantes murmuram entre si. Um questiona se o protagonista não seria arrogante demais. Outro, com um rosto lascivo, elogia a sorte dele no amor e ressalta que as 8 imperatrizes eram de beleza de primeira linha. Um homem mais velho, irritado, intervém e alerta os jovens para terem cuidado. Ele comenta que aquela ascensão era algo que eles jamais viriam, nem mesmo em 1000 vidas. O ancião explica que o protagonista, Lu Ye, sozinho, derrotou os demônios e destruiu o domínio do mal. Em poucas palavras, ele era invencível. Nesse momento, um portal surge no céu. Lu Ye o encara de frente e, sorrindo, comenta que naquele dia ele ascenderia. Com um olhar intenso, declara que qualquer um que ousasse impedi-lo deveria se apresentar. Em seguida, ele salta na direção do portal. Um figurante, admirado, murmura que já havia começado. No céu, uma figura majestosa e divina começa a acumular energia nas mãos. Lu Ye arregala os olhos, surpreso. Ao redor do ser divino, um dragão colossal se forma, emanando uma presença opressora. De repente, uma mulher reconhece aquela entidade e grita que aquela era a maior tribulação da história. Em contrapartida, um ancião cheio de confiança afirma que acreditavam no protagonista. Ele o chama de venerável das 9 vidas e diz que ele é invencível. Lu Ye, confiante, pergunta ao ser divino se ele aceita o duelo. Em resposta, a entidade o encara com um olhar intenso e confirma. O protagonista ativa sua aura de batalha. Em resposta, o ser divino ergue um enorme espelho que cintila com energia dourada, iluminando os céus. A luz se intensifica e quase varre a multidão. Enquanto isso, a Imperatriz Chama Vermelha, e o Yonglin, a Imperatriz Fênix Vermelha, Ji Shuyan, e a Espadachim dos 9 Céus, Shu Ling, sussurram em uníssono o que esperavam por aquele momento havia muito tempo. O combate retorna ao foco quando o ser divino utiliza a técnica do tempo. Um ancião, ao perceber isso, explode de raiva e grita que aquela técnica enviaria clones para caçar o venerável através de múltiplas eras. Se Lu Ye morresse em apenas um único momento, isso causaria dano letal. Ji Shuyan, a Imperatriz Fênix Vermelha, sorri com malícia. Lu Ye, encarando o ser divino, diz que já sabia que aquela técnica seria usada e pede desculpas. Com uma aura carmesim intensa envolvendo seu corpo, ele declara que em cada período do tempo ele sempre foi invencível. Enquanto atacava, o ser divino aconselha Lu Ye a não se gabar, afirmando que já havia cuidado dele. Em seguida, desfere um golpe letal contra outro eu do protagonista e declara que o destruiu em todas as suas eras. Lu Ye é lançado contra o chão, formando uma cratera. Arregalando os olhos, ele tenta entender o que aconteceu. O ser divino encara e afirma que sua força era inegável, mas que ele havia sido infectado pelo verme devorador do Yin Yang Dão. Aquilo havia revelado seu ponto fraco, algo que Lu Ye nunca percebeu. Atônito, Lu Ye se questiona sobre quem o teria traído. Ele então olha na direção das 8 imperatrizes. Um pensamento cruel atravessa sua mente. Revelando a verdade, todas elas sorriem com malícia. Lu Ye chega a uma conclusão silenciosa. Aquela minhoca não possuía forma física. Só poderia ter sido implantada durante a união Yin-Yang. Elas tinham conseguido isso. O ser divino fecha os olhos e declara que a vitória era certa. Ele lamenta que Lu Ye tenha sido honrado demais, apenas para ser traído por aqueles que amava. Em resposta, uma das imperatrizes afirma que foram subjugadas por sua lascívia e dominação durante anos.
Outro chama de irmão e pergunta se ele se lembrava de Feng Wuxies, dizendo que, se não fosse por Luye, ele estaria com ela. Outras imperatrizes, sorrindo, chamam tudo de farsa e acusam Luye de ter traído seu mestre e massacrado inocentes. Xu Ling encara o protagonista com desdém e diz que o enviarão para o inferno, chamando-o de demônio. Luye permanece em silêncio enquanto ela declara que aquela ação era justiça contra o mal e exige que ele morra logo. Segundo ela, com a morte dele, todas seriam livres. Irritado, Luye começa a reunir energia carmesim em sua mão. Ele afirma que foi generoso e que, sem ele, nenhuma delas teria se tornado imperatriz. Para ele, todas eram ingratas. O ser divino o alerta que aquele não era o momento para distrações e desfere mais um golpe contra o protagonista. As imperatrizes riem da desgraça de Luye, enquanto alguns cultivadores homens sentem pena ao vê-lo naquele estado. Luye, todo esfarrapado e surrado, sorri. Com uma intenção assassina clara, ele declara que, se fosse ir Vasco naquele dia, levaria todas com ele. A Imperatriz Fênix percebe que ele pretende se autodestruir e arrastá-las junto. Ela alerta as companheiras para fugirem. Xu Ling, porém, percebe que já era tarde demais. Enquanto isso, o ser divino abre um portal no céu e diz que Luye não precisava terminar daquela forma. Segundo ele, a batalha não havia sido justa. Ele continua, afirmando que vencer usando aquele veneno não o satisfazia. Por isso, daria a Luye outra chance. Em seguida, todos começam a ser sugados pelo portal nos céus. O ser divino sorri levemente enquanto declara que eles o acompanhariam. Desta vez, ele não deveria decepcioná-lo. A técnica de reversão espaço-temporal do venerável ancião do presente transportou a alma de Luye e das 8 imperatrizes 50 anos para o passado. Atordoado, Luye olha para o espelho e se questiona se realmente havia regressado. Ao mesmo tempo, Xu Ling sente uma forte vertigem. Ao notar o protagonista, ela o chama de demônio, mas, percebendo o erro, rapidamente o chama de mestre. Em seus pensamentos, ela se pergunta como havia voltado ao passado e se tudo aquilo não passava de um sonho. Luye percebe algo e reflete que, pela reação dela, Xu Ling também havia retornado. Satisfeito, ele agradece mentalmente ao venerável ancião do presente pela segunda chance. Em seguida, ele tira as meias e ordena que Xu Ling lave seus pés. Ao ouvir isso, ela fica extremamente irritada. Enquanto isso, Luye pensa que poderia matá-la naquele exato momento por sua traição. No entanto, conclui que a morte nem sempre é o pior castigo. Com um olhar intenso, ele reflete que, se a matasse agora, ela não sentiria dor. Cheia de raiva e ressentimento, Xu Ling obedece e lava os pés dele. Luye pensa que quer que ela viva, que viva bem, para sentir na própria carne a miséria de uma vida sem ele. Então, ele afirma que não havia sido um sonho e que todos haviam voltado. Xu Ling arregala os olhos, surpresa. Com um olhar profundo, Luye confirma que a técnica do tempo os havia unido novamente e declara que se lembrava de cada palavra que ela dissera naquele dia. Ela começa a suar intensamente. Sorrindo, ele pergunta se ela não desejava ser livre e declara que, a partir daquele momento, ela estava livre. Luye então saca uma placa. Xu Ling reconhece imediatamente o objeto e diz que aquelas eram as placas de vida deles. Sem qualquer expressão, Luye afirma que o contrato estava em chamas e que ela podia retornar para a Vila Espada-Shu. Curiosa, Xu Ling pergunta que, se ele possuía 9 vidas, por que escolheu se imortalizar logo na primeira? Irritado, Luye manda que ela suma, afirmando que isso não era problema dele. Enquanto se afasta, Xu Ling diz que estava bem e que, agora que havia voltado, garantiria a ele uma morte da forma mais miserável possível. Em seus pensamentos, ela afirma possuir o corpo da espada inata e acredita que, sem ele, sua vida seria perfeita. Olhando para longe, ela sorri, chama por seu pai e irmão e diz que retornaria em breve. Luye a observa e sorri levemente. Em voz baixa, ele murmura que aquele era um pai desonesto, uma mãe sem vergonha e um irmão inútil, e que ela se fazia de pobre vítima. Com uma expressão calma, conclui que, assim que ela retornasse, veria como aquele lugar era um verdadeiro ninho de demônios. Em seus pensamentos, enquanto abre uma grande porta, ele declara que, naquela vida, não teria um pingo de pena por nenhum deles.
Sem o fardo daquelas 8 mulheres, ele alcançaria um pico que ninguém jamais havia visto. De repente, alguém tenta golpeá-lo com um chute, mas Louie desvia com facilidade. Reconhecendo a garota, ele pronuncia seu nome e corrige, afirmando que ela não era mais Fada Ongrin, mas apenas Yui Ongrin. Ela pronuncia o nome dele com uma postura calma e, com um olhar intenso, declara que o mandaria ir de Vasco. Instantaneamente, Louie fecha a distância e agarra pelo pescoço e pela perna. Com o rosto próximo ao dela, questiona se ela ainda pretendia levantar a mão contra ele. Enquanto ela agoniza, ele pergunta o que ela acha que está fazendo. Em resposta, ela ordena que ele arranje sua porta, ou ela a destruiria ali mesmo. Tomada pela dor, ela grita que jamais faria aquilo e afirma que, se não fosse por ele, estaria com Feng Wuxi. Louie aumenta o aperto e pergunta friamente se ela não precisava permanecer viva para ir procurá-lo. Perdendo o brilho nos olhos, ela responde com relutância que faria o que ele queria. Em seus pensamentos, ela amaldiçoa sua própria fraqueza e percebe que, mesmo reencarnando, ainda não era páreo para ele. Sem dó, Louie a joga no chão. Com um olhar frio, ele a ameaça, dizendo que, se a porta não estivesse pronta quando ele voltasse, ela estaria morta. Recuperando o fôlego e sem qualquer vergonha, Yui Ongrin questiona como ele podia tratá-la daquela forma, lembrando que haviam sido companheiros cultivadores na vida passada. Louie responde friamente que tudo aquilo pertencia a outra vida e que, naquela, eles não deviam nada um ao outro. Ela fica completamente pasma. Fora da residência, Louie caminha em silêncio pelo jardim, com uma presença imponente. Bai Qiulan observa e, curvando-se respeitosamente, saúda sua mestra. Preocupada, ela pergunta por que ele possuía apenas uma vida. Suando levemente, Louie força um sorriso e explica que seu talento era insuficiente e que, para não interromper seu cultivo, fundiu suas 9 vidas em uma só. De forma calma, a mestra diz que descobriu uma maneira de conter o poder do Taiyin do caos e pede que o que aconteceu na vida anterior fosse considerado apenas um sonho. Seu tom muda para ameaçador quando ela afirma que não permitiria que aquilo acontecesse novamente. Se ele voltasse a ter intenções impuras, ela mesma se encarregaria de eliminá-lo. Com uma expressão sombria, Louie responde que se lembraria disso. Em seus pensamentos, tomado pela irritação, ele reflete que, se não tivesse se contaminado com aquele veneno, ela jamais teria se tornado a imperatriz do Taiyin. Algum tempo depois, ele suspira e constata que havia retornado ao 5º nível do refinamento de Qi. Para ele, era hora de começar do zero novamente. Em seguida, Louie chama por seu velho amigo. Em resposta, o sistema aparece e pergunta o que seu anfitrião deseja. Ele apresenta 3 opções: cultivar, deduzir ou iluminar. Com um tom amigável, Louie comenta que ainda bem que ele havia vindo junto. Questiona qual era o problema e pergunta se o sistema não precisava mais de energia. Em resposta, o sistema declara que agora que havia se tornado o caminho celestial, não tinha mais necessidade alguma de energia. Louie concorda, dizendo que aquilo fazia sentido, mas afirma que o sistema havia ido longe demais ao se tornar a própria ordem do mundo. Ele lembra que quase foi aniquilado pela tribulação eterna e questiona se aquilo realmente havia sido necessário. O sistema responde que sim, pois, sendo Louie seu anfitrião, precisava lhe oferecer a coisa mais brutal possível. Forçando um sorriso, Louie agradece e pede para começarem. O sistema responde rapidamente que não havia sido nada e anuncia o início do cultivo do cânone celestial das 9 vidas imortais. Enquanto isso, nos portões da Vila da Espada Shuling, ofegante, avista o grande palácio. Coberta de feridas no rosto, murmura o nome de seus pais e diz que finalmente havia chegado. Um guarda a reconhece e se pergunta por que ela estava ali. Irritado, ele grita perguntando de onde havia surgido aquela mendiga e ordena que ela vá embora, afirmando que a Vila Espada-Shu não era lugar para escória como ela. Surpresa, Shuling responde que não era uma mendiga e afirma ser a senhorita Shuling. O guarda perde a compostura, aponta sua espada para ela e manda que fique em silêncio. Ele a chama de pirralha maldita e pergunta como ousava se fazer passar por alguém importante, ameaçando que sua espada não teria piedade. Implorando, Shuling segura a mão do homem e pede que ele olhe bem para ela. Ela diz que era Shuling e lembra que ele a carregava quando criança e sempre lhe dava doces.
Extremamente irritado, o homem grita perguntando se ela era burra e questiona por que diabos estava voltando. Suando intensamente, ele pensa que aquela estúpida finalmente havia escapado daquele covil de demônios apenas para voltar e morrer. Ainda atordoada, Xuling afirma que, embora não fosse filha biológica deles, o mestre e a senhora sempre a trataram como tal, melhor até do que se fosse de sangue. De repente, alguém surge gritando que era ela, anunciando que a senhorita Xuling havia voltado e que o corpo de espada nato havia retornado. Ao ouvir isso, o guarda entra em desespero e pensa que tudo havia acabado. Logo, um casal se aproxima. O homem barbudo, Xu Xiongtian, líder da Vila da Espada Xu, expressa sua alegria e pede que ela fique mais um pouco. Ele diz que sentiu muita falta dela e que não imaginava o quanto havia sofrido com sua ausência. Atrás dele surge Zhen Shuiyue, a mãe adotiva de Xuling. Enquanto se abraçam, Xuling chama pelo pai e diz que havia voltado. A mãe, preocupada, a repreende, chamando-a de idiota e perguntando onde esteve todo aquele tempo, reclamando que não recebeu nenhuma carta ou aviso e que estavam desesperados. Chorando de emoção, Xuling pede desculpas e diz que foi sequestrada e levada para o grande culto Dão. Por outro lado, alguém suspira de alívio. O guarda, ainda preocupado, pergunta se o jovem mestre estava bem. Tomado por alívio, o jovem Xu Shifei, irmão de Xuling, cai de joelhos enquanto pensa que o céu o havia ouvido. Para ele, o bode expiatório havia voltado e ele estava salvo. Voltando ao protagonista, Luye segue cultivando. O primeiro nível do céu, onde residia a seita do Grande Dão, era o mundo mais fraco. O cultivo era dividido em Outian, Xiantian, coleta de Qi, núcleo dourado, alma nascente, refinamento do vazio e união do Dão. Graças à sua experiência da vida anterior, Luye leva apenas 15 dias para avançar do 5º ao 9º nível da coleta de Qi. Ele estava pronto para formar seu núcleo. No entanto, um problema surge. Luye cospe um monte de ketchup e se questiona sobre o que estava acontecendo. Apenas metade de seu Qi respondia, enquanto a outra metade permanecia congelada. Em resposta, o sistema detecta veneno de cadáver celestial. Irritado, Luye pragueja, afirmando que tinha de ser obra daquelas mulheres novamente. Ele reflete que não bastou ter infectado seu corpo com o parasita devorador do Dão, ainda usaram aquilo como garantia. Para ele, era evidente que queriam impedi-lo de levantar a cabeça para sempre, mesmo que tivesse 9 vidas. Observando a vasta paisagem, Luye declara que havia algo que elas não sabiam. Ele ainda possuía uma carta na manga. Ele pergunta ao sistema se existia alguma maneira de neutralizar aquele veneno. O sistema responde que sim e explica que, ao alcançar o reino do núcleo dourado, ele poderia transformar sua energia em verdadeira essência, o que purificaria o veneno. Luye pondera, murmurando que alcançar o núcleo dourado parecia impossível, já que só podia usar metade de sua energia. De repente, ele sorri e se lembra de que, no passado, havia aperfeiçoado uma pílula perfeita para retornar à fonte. Com ela, poderia forçar o avanço. Ele reflete que era uma pílula extremamente rara e que, em sua outra vida, havia dado esse item a Yu Yonglin. Com um olhar intenso, ele declara que, naquela vida, ela nem deveria sonhar com isso. Subitamente, Luye arregala os olhos, surpreso. Um pássaro pousa no portão majestoso e faz um anúncio, declarando que Yu Yonglin, discípula de Bai Qiulan, havia atingido o estágio de concentração plena de Qi em apenas 1 mês e 17 dias. O anúncio ainda informa que se tratava de um novo recorde da seita e listas recompensas, um frasco de pílulas de retorno de qualidade suprema, 3 tesouros, o título de discípula de elite e 2 pergaminhos de técnicas divinas. Pensativo, Luye comenta que, afinal, ela era a futura imperatriz, e que seu progresso era naturalmente rápido. Ainda assim, com o sistema, ele estava 2 dias à frente dela. Em seguida, Luye começa a descer a montanha. Curioso, o sistema pergunta para onde o anfitrião estava indo. Enquanto avança, Luye responde que iria à tumba do especialista em refinamento do vazio para reivindicar a pílula que lhe pertencia. Por outro lado, a cerca de 1000 milhas a oeste da seita da Dao, existe um túmulo antigo que, segundo as memórias de uma vida passada, só seria descoberto dali a 1 mês. Onglin finalmente encontra o seu destino. Dentro do túmulo,
Os tesouros mais valiosos são fragmentos do Sutra Celestial das 9 Vidas Imortais e a Pílula Perfeita do Retorno à Origem. Segurando o manual, Onglin comenta com orgulho que, naquela vida, já estava à frente do irmão mais velho. De repente, ela percebe algo estranho e se questiona sobre o que era aquilo. Dentro do manual, havia rabiscos grosseiros e uma mensagem clara: sua idiota, você chegou tarde demais. Você está atrasada, sua idiota. Tomada pela raiva, ela joga o manual fora e xinga o protagonista. Nesse instante, uma luz surge ao seu redor. Antes que pudesse reagir, ela percebe que havia caído em uma formação e já era tarde demais. 3 dias depois, Onglin retorna à seita. Furiosa, ela chuta a porta do quarto do protagonista e exige que ele mostre o rosto. Instantaneamente, ela é atingida no estômago e lançada para longe sem qualquer piedade. Louie a encara e pergunta friamente se a mãe dela não a ensinou a bater antes de entrar no quarto de alguém. Com ódio nos olhos, Onglin pensa que Louie havia abusado demais de seu poder e que preferia ir de Vasco do lado de fora a se submeter a ele. Ela se levanta, recompõe a postura e, de forma respeitosa, pergunta se pode entrar. Com apenas uma palavra, Louie responde para ela desaparecer. Tomada pela irritação, Onglin grita perguntando se ele havia tomado a pílula perfeita para retornar à origem. Mais uma vez, ela é golpeada e arremessada para longe. Desta vez, caída no chão, ela tenta se acalmar, repetindo para si mesma que precisava ser forte e não ceder à raiva. Com o rosto carregado de ódio, ela pergunta novamente se ele havia tomado a pílula perfeita para voltar ao ponto de partida. Louie nega e ordena que ela desapareça dali. Onglin avança em postura de ataque e acusa Louie de ter coragem para roubar, mas não para admitir. Ela o ameaça, dizendo que agora ele pagaria por isso. Antes que pudesse agir, a mestra surge e ordena que ela se acalme. Chorando como uma criança, Onglin acusa Louie de tê-la agredido. A mestra pergunta por que ele havia batido em sua irmã mais nova. Sem qualquer expressão, Louie responde que entrar em seu quarto sem permissão era uma grave falta de respeito. A mestra lembra que, mesmo assim, ela ainda era sua irmã mais nova. Em seguida, olha para a discípula e pergunta por que Onglin estava procurando Louie. Apontando para o protagonista, Onglin o acusa de ter tomado a pílula perfeita para retornar às origens, mesmo sem precisar dela, apenas para forçá-la a trocá-la por outra coisa. Ao ouvir isso, a mestra afirma que o talento de Louie era excepcional e que ele não precisava daquela pílula. Louie pede perdão, mas declara que também precisava do comprimido. Onglin o acusa de mentir e afirma que conseguiria formar sua pílula sagrada mesmo sem aquela pílula. Sem dizer uma palavra, Louie saca a pílula e a estende na direção dela. Ao ver isso, a mestra comenta satisfeita que aquilo sim era o comportamento de uma criança obediente. Nesse instante, Louie sorri levemente. Em seguida, ele coloca a pílula na própria boca, em um gesto claro de rebeldia. Ao presenciar aquilo, a mestra demonstra nojo. Saindo furiosa, Onglin jura que criará sua própria pílula sagrada e o calará de uma vez por todas. Suspirando, a mestra diz que sabia que ele estava chateado, mas que não havia necessidade de levar a situação àquele ponto. Enquanto isso, na Vila da Espada Ling retorna com um sorriso no rosto. Sua mãe adotiva diz que preparou um ensopado de arroz com brotos de bambu especialmente para ela e pergunta se gostaria de experimentar. Agradecida, Ling responde que aquela mulher era a pessoa que mais a amava no mundo e promete que nunca mais a abandonaria, nem a ela nem ao pai. Surpresa, a mãe pergunta se era sério, questionando se ela amava mais os pais adotivos do que os biológicos. Sorrindo, Ling responde que foi abandonada ao nascer e que não havia como compará-los ao amor que recebeu daquela família. A mãe encerra o assunto e pede para que ela descanse um pouco. Com um sorriso maligno escondido, a mulher pensa que havia esperança e que a família estava salva. De repente, Ling sente um cansaço súbito e questiona o motivo. A mãe responde calmamente que, se estivesse com sono, deveria apenas dormir. Ofegante, Ling sente o corpo pesado e se pergunta por que o sono havia se tornado tão profundo. Ela começa a suar intensamente e pensa que precisava ativar o Sutra da Espada do Grande Massacre para entender o que estava acontecendo. Atordoada,
ela percebe que havia sido envenenada. Olhando para a comida, nota resquícios claros de veneno. Incrédula, ela se pergunta como aquilo era possível, já que a comida havia sido preparada pelas mãos da própria mãe. Nesse momento, a mãe retorna e pergunta se ela já havia dormido. Instintivamente, Shuling finge estar inconsciente. Com uma aura maligna, a mãe entra acompanhada de 2 homens e declara que já podiam começar. O jovem mestre mimado elogia as façanhas da própria mãe. Com olhares cheios de más intenções, a mulher apenas ordena que levassem Shuling e a entregassem ao ancestral. Ao ouvir isso, em silêncio absoluto, Shuling chora de decepção. Fora da residência, ela é colocada sobre uma maca e carregada. O líder da vila pergunta a um subordinado se já havia cuidado da testemunha. O servo confirma. Irritado, Xuxontia murmura que aquele empregado quase havia arruinado seus planos. Virando-se para o filho, ele afirma que, se Shuling não tivesse retornado para se entregar à morte, o sacrifício da espada teria sido ele. Ele exige que aquela lição sirva para fazê-lo parar de perder tempo com vícios. Com um rosto degenerado, o jovem mestre mimado pede desculpas e promete que, a partir daquele momento, se dedicaria seriamente ao cultivo. Ao ouvir isso, Shuling se questiona, em silêncio, sobre o significado daquelas palavras. Entregar-se à morte. Sacrifício. Então, fui criada todo esse tempo apenas para isso, babando, um mimadinho questiona. Ela vai morrer de qualquer jeito, então qual é o problema em se divertir um pouco com ela? Vai ser só meia hora. Irritado, seu pai o puxa pela orelha e grita, que bobagem você está falando? Ela é tecnicamente sua irmã. Não use o nome da família Shu para esse tipo de coisa. Ele reclama, com lágrimas nos olhos. Ai, pai, dói muito. Ela é só filha de 2 escravos mortos, não é minha irmã de sangue. Com os olhos marejados, Shuling pensa, então meus pais de verdade, foram assassinados por eles. A senhora se aproxima do marido e diz em tom baixo, ele realmente não pode ficar sozinho com ela por pelo menos meia hora? Com um olhar severo, o líder responde, eu disse não. Se você atrasar a forja da espada do ancestral, toda a família pagará as consequências. Nos pensamentos de Shuling, o desespero cresce. Eu a amava como uma mãe, e ela se atreve a dizer coisas tão infames. Luí, foi essa verdade que fez você não querer que eu voltasse para casa? Ela se lembra de sua vida passada, quando implorou ao protagonista, jovem mestre, por favor, deixe-me ir para casa por um instante. Estou com muita saudade dos meus pais. Luí apenas sorriu e respondeu, eles nem são seus pais biológicos. Por que tanta pressa? Emburrada, Shuling retrucou, eles me trataram melhor do que mestres. Como você pode falar deles assim? Sorrindo levemente, Luí respondeu, tudo bem, tudo bem. Quando a espada estiver pronta, eu mesmo te levarei para casa. Ela gritou, furiosa, mentiroso, que tipo de espada demora tanto para ser forjada? Você só está tentando me enganar de novo. Depois disso, a Vila Shu foi destruída. Totalmente abalada, Shuling gritou em desespero, pai! Mãe! Lingye chegou tarde demais. Erguendo-se, ela declarou, Luí, a culpa é toda sua. Você é um bastardo. Voltando ao presente, Shuling se questiona, Luí, aquela espada da qual você falava, era uma espada demoníaca? Por outro lado, enquanto observa tudo, o sistema comenta, mestre, é uma pena que ela esteja inconsciente e não possa ouvir o que a família Shu está dizendo. Luí sorri friamente. Você acha que alguém que reencarnou como um grande imperador desmaiaria com um simples comprimido para dormir? Eles simplesmente se recusam a aceitar a realidade. Curioso, o sistema pergunta, o mestre está planejando resgatá-la? Luí responde sem hesitar, resgatá-la? Vê-la nessa situação é o que alegra o meu dia. Ele continua, observando atentamente, além disso, ela não precisa que ninguém a resgate. Voltando ao local onde a espada foi forjada. O atual líder da Vila Shu diz, enquanto todos se curvam, saudações, ancestral. O homem à frente deles é Shukang, ancestral da Vila Shu Jian.
Ele observa a oferenda e diz: muito bom. Entreguem-me. Virando-se, ordena: Xiongtian, Shifei, fiquem. Testemunhem a cerimônia final da forja da espada demoníaca. O líder responde animado: obrigado, ancestral. Um fogo infernal é aceso, e no centro da fornalha uma espada flutua no ar. Sorrindo, o ancestral declara: esta espada representa mais de 30 anos do meu esforço. Agora falta apenas o último passo. Radiante, o líder da vila diz: parabéns, ancestral. Assim que a espada estiver pronta, você poderá alcançar o reino de Poin com um único golpe. Em seguida, o ancestral faz um selo e ordena o início. A espada começa a vibrar intensamente. O ancestral pede o sacrifício. Carregando Shuling nos braços, seu pai diz friamente: você deveria ser grata. Depois de tantos anos sendo sustentada, agora finalmente serve como sacrifício para a família Shu. Ele a lança na fornalha. Com expressão entediada, o mimadinho comenta: que desperdício, que enorme desperdício. Nesse instante, Shuling sorri levemente. Então, algo desperta dentro dela. A espada começa a ressoar violentamente. O líder da vila grita, em choque: o que está acontecendo? Ele percebe sua filha segurando uma espada, pairando no ar, sem qualquer expressão no rosto. Os olhos do ancestral se arregalam. O mimadinho grita desesperado: pai, ela não morreu. Suando frio, o ancestral balbucia: como isso é possível? Com uma velocidade aterradora, Shuling avança em sua direção. Ele reage rapidamente e bloqueia o ataque, amaldiçoando a própria situação. Sob a pressão esmagadora de Shuling, a espada do ancestral se quebra. Desesperado, ele grita: uma espada demoníaca não deve ser usada assim. Num instante, como um clarão, Shuling o manda de Vasco. Sem qualquer emoção, ela diz: espadas demoníacas, com um semblante frio, completa, elas foram criadas para massacrar demônios. Ao pousar no chão, seu pai, incrédulo, murmura: Você é Shuling? Não, sem expressão, ela pergunta: por quê? Eu os considerava minha família mais próxima. Por que fizeram isso comigo? Ele tenta se justificar: Lindir, agora que você é tão poderosa, não precisa mais ser o sacrifício. Vamos para casa, tudo bem? Ela responde, gelada: não se atreva a me chamar de Lindir. Você não é digno. No instante seguinte, ela manda o pai de arrasta para cima. Então se vira para o irmão, que tremia de medo. Ele começa a se prostrar, implorando desesperadamente: sim, eu sou uma fera. Olhe para mim como se eu fosse um cão e me deixe ir, por favor. Não me mate. Num instante, Shuling manda a cabeça dele de arrasta para cima, declarando friamente: você não é nem tão digno quanto um cachorro. Do outro lado, sua mãe arregala os olhos ao ver Shuling à distância. Com a voz trêmula, ela pergunta: Shuling, por que você saiu? Onde eles estão? A garota passa por ela sem parar e pergunta: quem? A mulher responde, apavorada: seu pai e seu irmão, sua família. Com um olhar intenso, Shuling declara: eu não tenho família. Num único movimento, ela manda a mulher de Vasco e afirma: agora você vai fazer companhia a eles. Enquanto caminha, sua voz ecoa fria: toda a família Shu merece morrer. Em outro ponto da vila, Shuling crava a espada no chão, ajoelhada, cercada por inúmeros corpos. Surpreso, Luie comenta, observando tudo: nada mal, ela não deixou uma única alma viva na vila da espada Shu. Nem sequer poupou as galinhas. Em seguida, ordena: ok, desligue agora. O sistema, preocupado, pergunta: mestre, você não quer continuar assistindo? Alguém do reino da alma informação chegará em breve para matá-la. Luie responde friamente: ela merece. De volta à cena, Shuling, devastada, murmura entre lágrimas: cometi um erro, eu estava errada. Me perdoe. Nesse momento, alguém chega, chocado com a cena. O recém-chegado é o Supremo Mestre Li Jian. Babando de ganância, ele exclama: a espada demoníaca! Eles realmente conseguiram forjá-la.
Ele saca a espada e tenta golpear Xu Ling enquanto diz, já que essa espada só te traz sofrimento, deixe-me ser quem te liberta desse fardo. A garota não reage. O homem se surpreende e ri. Ela acabou se revelando uma completa idiota. Com um olhar feroz, declara, a espada demoníaca é minha. Morra! Ele desfere um golpe, mas Xu Ling reage e se defende. O Supremo Mestre é arremessado para longe, com as vestes rasgadas. Olhando para ela, ele pensa, essa garota está apenas no reino do núcleo elemental e, mesmo assim, possui uma técnica de espada tão incrível, com certeza esconde um grande segredo. Eu não esperava conseguir nenhum saque além da espada. Em seguida, Xu Ling começa a correr. Percebendo isso, o Mestre Supremo grita com um sorriso sinistro, não fuja, pequena, venha para o seu tio. Eu sou um bom homem. Enquanto corre, Xu Ling pensa em desespero, eu estava errada, preciso me redimir. Me desculpe, preciso me redimir. Por outro lado, Hong Ling, furiosa, bate à porta do protagonista, Lu Ye, saia daí agora mesmo. Ela continua gritando, se você não sair, eu vou forçar a entrada. Ao se lembrar da última vez em que foi jogada longe por ele, sua raiva só aumenta. Mudando a postura, ela pergunta, Lu Ye, por que depois de usar tantos tesouros e pílulas eu só consegui formar um núcleo celestial? Ela grita indignada, eu deveria ser capaz de formar um núcleo sagrado sem a ajuda de nenhum objeto. Lu Ye, você fez isso de propósito para arruinar minha colheita? Você é desprezível. Um completo canalha. O sistema pergunta, mestre, ela está te insultando assim, você vai continuar ignorando? Lu Ye responde calmamente, bloqueie seus ouvidos e concentre-se no cultivo. Nesta vida, ninguém me impedirá de alcançar a ascensão. A mestra, preocupada, intervém, Hong Ling, pare de gritar. O que Lu Ye tem a ver com você só ter formado um núcleo celestial? Hong Ling explica, antes, sempre que eu ia subir de nível, ele me dava muitos tesouros e pílulas para tornar meu progresso perfeito. Desta vez, encontrei alguns por conta própria. Ela continua, mas perdi o controle da energia, e por isso só alcancei o nível celestial. Ao ouvir isso, a mestra se enfurece. Que idiota! Quando Lu Ye estava te ajudando, ela continua. Ele aperfeiçoou e modificou essas receitas inúmeras vezes. Você não tem ideia do esforço que isso custou a ele. Como pôde misturá-las aleatoriamente? Surpresa, Hong Ling pergunta, você quer dizer que todos os preparativos que Lu Ye me deu foram resultado de milhares de testes? A mestra se aproxima e questiona com firmeza, dentre nós 7, quem não sabe que Lu Ye é quem mais contribui para o seu desenvolvimento? Você é mesmo tão cega que não consegue enxergar isso? Com um tom ainda mais sério, ela ordena, então quero que você peça desculpas ao seu irmão mais velho agora mesmo. Irritada, Hong Ling responde, nunca. Ele separou Feng Wuxi de mim e é indiretamente responsável pela morte dele. Eu nunca o perdoarei. A mestra suspira e diz, certo. Então suba até a montanha lá atrás agora mesmo e reflita. Você não sairá de lá até entender o que fez. Hong Ling responde com raiva, ok, estou indo. Na entrada da seita, Xu Ling, descalça, sobe lentamente os degraus. Seu corpo está surrado, coberto de feridas, e ela mal consegue se manter em pé. Ela apenas sussurra, quase sem voz, seita do grandidão. Com o olhar fixo em seu objetivo, ela continua avançando. E aí, pessoal? Já fazia um tempão, né? Quero muito saber o que vocês acharam dessa obra, deixem aí nos comentários. Se curtiu, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas. Ah, e sobre o nosso vilãozinho do bem, fiquem ligados, porque em breve vou liberar mais novidades.